Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. É a sexta gota dessa série, O Poder das Palavras. Ontem, no Dia das Mães, eu falei um pouco sobre a importância que Jesus dá à fala. Incrível, nós estamos utilizando o Provérbio 18, 21, quando diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então veja que utilizar bem a fala, a língua, é mais do que um evitamento de problemas e de dilemas. Utilizar bem a fala é uma semeadura. Veja que ele está dizendo que quem bem a utiliza, colhe ou come do seu fruto. Veja que por demais isso é sério. Então, desde a criação do mundo, o Senhor vai nos mostrando a importância da palavra. Veja que o mundo, as coisas que nós entendemos como existência, tudo aquilo que o mundo tinha como existência, foi o poder criador de Deus. Deus, ele ia falando. Veja a poderosa arte da fala. É na fala que Jesus disse muitas vezes para muitas pessoas: está curado. Vai, não peques mais. Veja que foi a fala, a palavra de Jesus que disse para a pessoa culpada: a culpa foi tirada. Que disse para a pessoa sobrecarregada: você está aliviada. Que disse para a pessoa que estava se autocomiserativo, o Senhor dizendo: para com isso, você tem o valor. Então, nem para cima nem para baixo, equilíbrio no sentir a respeito de si mesmo. Então, quantas vezes nós vamos observando a Bíblia falando sobre isso? Então, veja Hebreus 11:3, por exemplo, quando diz assim: pela fé, cremos que Deus, sabemos que o mundo e as estrelas de fato foram feitos mediante uma ordem, uma palavra de Deus. Deus, é muito importante que o Senhor nos ajude a entender esse poder da palavra. E se o poder da palavra de Deus é criador em minha vida, imagine o poder da minha palavra enquanto pai na vida das minhas filhas. Imagine o meu poder como pastor na vida das minhas ovelhas. Eu posso ferir uma pessoa por causa de uma palavra. E um pastor deve ter cuidado a maneira que lida com as pessoas. Imagine o poder de um colega de trabalho. Imagine o poder de um superior numa empresa, alguém que tem um cargo, vamos dizer assim, superior. Imagine o poder de alguém que está cuidando de um outro alguém. Imagine o poder de um médico com uma palavra. Uma pessoa tem um diagnóstico, o médico diz: olha, se eu fosse você, ia para casa que 2 dias você vai morrer. Mesmo que o diagnóstico clínico seja isso, eu creio que alguém que trabalha nessa área, seja um médico, seja um enfermeiro, um técnico, um fisioterapeuta, a pessoa precisa dizer assim: olha, clinicamente é assim que nós observamos, enxergamos, e isso é fato. Mas existe fé. Então, é a palavra de Deus trazendo vida. Isaías 55:11 diz: é assim a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que deseja, sempre traz o resultado que determinei. Então, nós vamos perceber que, assim como a palavra de Deus, ela é muito mais do que aquilo que eu quero, que eu penso, é a vontade de Deus, expressamente a vontade de Deus. E como vamos conseguir ter uma vida extremamente saudável, utilizando bem a palavra, se não cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas crenças, se não cuidarmos do nosso coração? Veja que é muito importante uma pessoa, muitas vezes, e a gente não percebe isso, mas é importante uma pessoa, antes de falar, ela cuidar das motivações da sua fala. Uma palavra pesada, uma palavra que traz desafeto, desavença, rebeldia, arrogância, tudo isso pode esculpir no outro uma estátua dolorosa de angústia. E por conta disso, vamos dizer assim, nessa vida, nessa caminhada, ou eu me deparo com as minhas impossibilidades e vou investindo nela, ou eu vivo naquela dinâmica da ditadura do que eu creio a meu respeito, dizendo: eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim, é impossível mudar. Não faça isso. Nessa penúltima gota, o desejo do meu coração é que você se revista do amor de Deus e diga sempre para o seu próprio coração que em Deus tem o impossível.
Porque os impossíveis, eles são humanos, mas quem tem Deus, melhor dizendo, vence o impossível. Porque para Deus, diz Lucas 1,37, não há nada impossível em todas as coisas. Senhor, obrigado por mais essa gota, Pai. Que o meu coração seja encharcado por essa palavra e que eu entenda que é do fruto do que eu falo que eu vou me alimentar. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal.